Jesus, aleluia, graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, todo mundo bem, graças a Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Walter, pelo convite. Rever aqui o pastor presidente, pastor Juvenil, pastor Gessi, Deus abençoa. E os demais obreiros aqui, os pastores, que bom poder estar aqui com vocês. E quando o pastor Walter falou para a gente estar aqui, eu falei, um pedido não, é uma ordem, estamos aqui, tá bom? Deixei o nosso vice-pastor ali na nossa congregação que estamos dirigindo ali no Világio, trago um abraço da igreja, e eles estão ali também cultuando, adorando a Deus, e que bom estar aqui com vocês. Irmãos, eu estou com a responsabilidade aqui de trazer uma palavra, e sempre que a gente é no domingo, né? Pelo menos é um costume da Assembleia de Deus, e lá na igreja que a gente trazer uma palavra de salvação para pecador, né? Mas em algumas oportunidades, às vezes, quando não temos muitas visitas, ou não temos visita não evangélicos, né? A gente vai pregar para os crentes. Então a palavra de Deus, ela prega para crente, para descrente, né, irmão? Então a palavra de Deus, ela é presente na vida de cada um de nós. Então, para você que trouxe aí a palavra, a Bíblia, abra em São João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Trago algo da parte de Deus. Em rápidas palavras aqui, a gente vai trazer uma palavra para estar encorajando, né? Porque vai chegando um tempo, algumas pessoas na jornada da fé vai cansando, outros vai desanimando. Eu digo lá na nossa igreja, lá outros vão desviando, mas eles não saem da igreja, eles continuam da igreja. E ficar desviado dentro da igreja é a pior coisa que tem, irmão. O sangue de Jesus tem poder. As crianças As crianças, ali no anexo ali tem uma reunião ali, se estiver por aqui, tá? Vai ali, as crianças, tá bom? Então, irmãos, a gente às vezes está dentro da igreja, né? E às vezes a gente está tão... Por que eu estou falando isso? Vamos ler aqui e a gente começa a pregar e vocês vão entender, tá bom? São João capítulo 5, verso 24, diz assim a palavra de Deus: na verdade vos digo, que quem que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Senta aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, por que o senhor falou da pessoa ficar desviada dentro da igreja? Deixa eu falar para você aqui. Vou esclarecer aqui, porque fica bom, né? O bom de culto onde a Bíblia é aberta é que a gente aprende. Olha só, escuta isso. Algumas pessoas colocam a confiança, irmão, em estar fazendo parte de uma igreja. É muito bom fazer parte da igreja, sim ou não? Glória a Deus. Ainda mais quando é a igreja de Jesus. Porque tem igreja que às vezes não é de Jesus, porque Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então a igreja de Jesus tem promessa de proteção, de poder, de autoridade, de graça, de unção. Então ser igreja é importante, estar na igreja também é importante. Agora, irmão, escuta isso aqui, vou citando Bíblia para vocês aí. Romanos capítulo 8, verso 1. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão na igreja. Olha o perigo de estar só na igreja. É porque tem gente que fala, não, eu faço parte daquela igreja, mas você está em Cristo? Porque estar na igreja e não estar em Cristo, irmão, a Bíblia diz, nenhuma condenação há, significa que fora de Cristo tem condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que olha para você ver isso. Aí tem uma vírgulazinha, porque continua dizendo que não anda segundo a carne. Porque é possível alguém estar na igreja e viver na carne. Por isso que quem está na igreja e não se preocupa em andar no Espírito, irmão, você tem que se preocupar. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Então, irmão, por isso que às vezes as pessoas estão na igreja, mas não têm as suas vidas mudadas. A vida não é transformada.
E você às vezes entra na igreja, quando você entra na igreja, nada acontece. Mas quando você entra no culto, olha a diferença. Porque tem gente que entra no templo, irmão, mas não entra na presença de Deus. E você precisa tomar cuidado com isso. Por isso que as pessoas vão para a igreja, vêm para a igreja, vai para a igreja, vem para a igreja, volta para casa, vem de novo e fala: meu Deus, a minha vida não tem mudança, não tem transformação. É porque às vezes nós estamos achando que estar na igreja já basta. Vou dar mais um versículo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A Bíblia diz: se alguém está na igreja, nova criatura é. Não, é se alguém está em Cristo. É por isso que tem gente que está na igreja e continua a mesma coisa. Não muda, irmão, só mudou de religião. Aí eu te digo, estava perdido lá fora, agora está perdido dentro da religião. Religião, a palavra religião significa religar. O homem, através do pecado, irmão, ele se desligou de Deus. A criatura se desligou do Criador. E aí vem a religião, e a religião usa a Bíblia, usa a palavra, usa ensinamentos, porque Deus se revela através da Bíblia. É através da palavra que Deus se faz conhecer. Não tem como você conhecer a Deus se não for aquilo que Deus revelou de si mesmo. Então o pouco ou o muito que conhecemos de Deus é porque Deus se fez revelar pela sua santa e bendita palavra. Então o crente precisa, Jesus está dizendo aqui, irmão, olha o versículo, São João capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo. É uma verdade firmada em cima de uma verdade, porque a mentira não orna com Deus. O diabo tem uma missão na terra, irmão, para quem não sabe, São João 10, 10. O diabo veio para fazer três coisas. A tríade de Satanás é matar, roubar e destruir. Então o diabo tem uma missão. A palavra tem a missão dela: instruir, revelar Deus. A Bíblia diz: pastor, mas eu venho assim, eu não tenho muita fé. Romanos 10, 17, a Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir. Então quando você entrar em uma igreja que tem tanta coisa, mas não tem palavra, meu irmão, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a santa e bendita palavra de Deus. Então valoriza isso, irmão. Apocalipse capítulo 1 e o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê. Ai, pastor, eu não sei ler. E aquele que ouve. Eu não sei ler, mas sabe ouvir. E tem mais uma: e guarda. Porque tem gente que lê muito, ouve muito, mas não guarda nada. Então não adianta você ter acesso às escrituras, ter acesso à palavra, onde um Deus todo-poderoso se revela, e você não seguir. A Bíblia diz: não sejam ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. A palavra só vai fazer efeito na sua vida, não é a partir do momento que você ouve, mas é a partir do momento que você pratica aquilo que você ouve. Está entendendo? Diga amém. Lá vem Jesus dizendo assim: na verdade eu vos digo. Aí a primeira coisa que você aprende com a palavra é uma revelação da pessoa de Deus. Está se revelando que a palavra de Deus é a verdade. São João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Olha aí, irmão, a palavra de Deus é a verdade, sim ou não? Vamos ver Jesus, São João 14, 6. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. E eu sou também mais alguma coisa, eu sou também a vida. E ninguém, olha o que a Bíblia está ensinando: ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha se Jesus erra aqui na fala, irmão. Eu sou um caminho. Um caminho significa que tem outros, mas a Bíblia revela que Jesus é Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, significa que não adianta você procurar chegar em Deus através de outro, é só Jesus. Então é através de Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, irmão. Então não adianta procurar em religião, não adianta procurar em pseudos deuses que tem por aí, porque tem pessoas que têm tantos deuses que, a pessoa fica escolhendo. Mas nós não, a igreja de Deus conhece um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então se a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, aí vamos ver o Espírito Santo. São João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não conhece e não pode receber,
mas vós o conheceis. Sabe por quê? Porque Ele habita em vós. Irmão, você tem um Espírito Santo. Mas o Espírito Santo anda comigo. Não, Ele habita dentro de você. Tá bom? Andar é quem está do lado, Ele está dentro de você. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Olha o que a Bíblia fala, irmão. A Bíblia diz assim: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus, a morada e a habitação do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo que sois vós, eu o destruirei. Meu irmão, se você começar a atacar, pinga para dentro de você, droga para dentro de você, mutilar seu corpo, irmão, esse corpo não é seu, ele é templo e morada de Deus. Zela disso aí, meu irmão. Zela disso aí. É por isso que o Espírito Santo ele tem uma missão na terra. O que é? Convencer o homem do quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Isso é uma função, irmão, do Espírito Santo. É por isso que não adianta o homem, nós tentarmos. Deus está falando com alguém aqui. É por isso, mãezinha, que quando você tenta através da sua boca ir lá e querer mudar seus filhos, não tem jeito de mudar os seus filhos. Traz eles para a igreja, para eles ouvir a palavra, e deixa que o Espírito Santo vai mudar eles. Deixa que o Espírito Santo vai trabalhar neles. Porque você precisa, Deus está se revelando a forma com que Ele trabalha. Então nós temos que vir para a igreja, estar em Cristo, ouvir a palavra, praticar a palavra e permanecer na verdade. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito é a verdade. Deus, Romanos capítulo 3, verso 4. Seja, pois, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Olha o jeito que a verdade orna com Deus. E a igreja, pastor? 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. A igreja na terra é coluna e firmeza da verdade. Então você está aqui com uma missão: pregar a verdade para o povo. Jesus diz: em verdade eu vos digo, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Significa que Jesus está dizendo: ó, eu vim aqui enviado pelo meu Pai. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo. Ele não amou o mundo mineral, vegetal, animal. Ele amou o mundo humano. E aí o que é que nós temos no mundo, irmão? As pessoas revoltadas com Deus, as pessoas afastadas de Deus. O Salmo de número 14 diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. A pessoa está vivendo parecendo que Deus não existe. O Criador, irmão, Ele não perdeu o controle da humanidade. Ele deixa a humanidade porque Ele não te colocou numa gaiolinha de porta fechada. Deus não obriga você a servir Ele. Jesus não vai ficar atrás mendigando a alma e a salvação de ninguém. Ele diz: quem tem sede, fica em casa morrendo que eu vou levar água. Não, vem a mim e beba. Tem uma fonte jorrando de Jesus. Vem para Jesus que vai matar a sua sede, irmão. Você precisa despertar, para Deus vai se revelando para você. E você fala: gente, é isso aqui que eu preciso. Eu tenho uma mensagem que eu prego: quando a desgraça te conduz a Deus. É pesado, não é? Quando a desgraça te conduz a Deus, é porque tem gente, pastor, que infelizmente, se Deus abençoar ele demais, perde ele. Ele não tem estrutura para ser abençoado. É por isso que Deus não prepara a bênção para você. Deus está preparando você para as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Porque muitas das vezes você não tem estrutura, irmão. Quando a desgraça te conduz a Deus, tem gente quando está com dinheiro, irmão, no bolso, conta bancária está boa, o caba tem saúde, está empregado, come do bom e do melhor. O camarada, irmão, não tem tempo para Deus. Mas quando o camarada está lascado, olha aí, a Bíblia fala dos 10 leprosos. Só vieram até Jesus porque era leproso. Então tem hora que Deus permite algumas coisas acontecer na vida de algumas pessoas, irmão, porque é o jeito de Jesus trazer o pecador para Ele. Os 10 leprosos estavam leprosos, um olhou para o outro falou: rapaz, seu nariz está caindo. Ele falou: o que você está falando? Sua orelha também está caindo. E os cabas tudo leproso, irmão. E eles olharam para o outro e falaram assim: rapaz, estão falando negócio, tem um caba andando por aí, pregando uma palavra aí, e diz que ele tem poder. Tinha um cego que vivia na beira de um caminho pedindo esmola, e era conhecido. E esse camarada foi passando, de repente ele parou, mandou chamar o homem, e o homem está enxergando. E agora? Todo dia alguém ia lá e colocava ele na beira do caminho para pedir esmola. Agora ele não está mais pedindo esmola. Agora ele está enxergando e está levando um monte de cego para enxergar o Deus poderoso que ele enxergou. Então agora mudou a situação, irmão. Então as pessoas começaram a ver os leprosos chegaram até Jesus e disseram: Senhor,
né, de longe, porque falava com Jesus de longe, porque eles eram excluídos. E aí foram até Jesus. Na hora que Jesus falou para ele, vai ao templo, mostra para o sacerdote lá, no meio do caminho eles receberam a benção. 9 recebeu a benção, é por isso que não tem estrutura para receber benção. Foi abençoado, 9 falou, vou vazar. Sumiram, aí teve um, e olha esse um que voltou. A Bíblia ainda diz que ele era samaritano, odiado pelo judeu. Olha aonde. E o samaritano voltou e diz, gente, eu estou limpinho de novo, gente, é muita benção. Bora, os outros falaram, não, eu vou para o boteco, eu vou para o forró. Ele falou, não, eu vou para o Jesus, eu vou lá. E quando ele chegou até em Jesus, irmão, Jesus fez conta, Jesus sabe contar, viu? Ele diz, olha, cadê os outros 9? Não foi 10? É porque tem gente que pensa que Jesus não está sabendo. Aí ele falou assim, dos outros eu não sei não, Senhor, mas eu vim aqui nos teus pés, eu quero te agradecer. Ele falou assim, você ia receber só a cura, mas por causa da gratidão do teu coração, vai, a tua fé te salvou. Além da cura da lepra, ainda recebeu palavra e promessa de salvação. Essa é a prioridade. Um dia tinha uma mulher que tinha uma filha, irmão, miseravelmente endemoniada. Só foi para Jesus porque a filha estava cheia de capeta no couro. A filha está endemoniada, quebrando tudo. Ela falou, o que eu faço? E a bichinha era estrangeira. Alguém falou, tem um homem passando aí, onde ele passa os demônios vai saindo. Ela falou, eu vou atrás desse homem. Olha o jeito que tem hora que Deus tem que permitir. Ô irmão, por favor, em nome de Jesus. Estou dizendo isso aqui porque tem gente que é uma benção, irmão. Quando o cabo está de a pé, bicicletinha do pneuzinho careca, sabe aquela sandália com parece que o cara coloca um preguinho embaixo, vai andando na rua, vai sair em fogo. Mas pensa, é o primeiro que chega no culto, a hora que você precisa dele, ele está prestativo, vai fazer culto na praça, vai fazer culto no lar, mas dá uma caminhonete cabine dupla para ele. Ó, irmão, o irmão está sumido. Irmão, agora é Caldas Novas, agora é. Aí Deus olha do céu, tem que voltar para a chinelinha, para a bicicletinha. Então, irmão, tenha estrutura para ser abençoado por Deus. Tem muita coisa boa de Deus para chegar para você. Jesus está nessa terra com uma missão, irmão. E a missão que Jesus tem, para fazer aqui na terra, Ele fez. Jesus já fez a parte dele e comissionou a igreja para fazer a nossa parte. Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ai pastor, mas primeiro eu tenho que fazer, irmão. Você tem que fazer o quê? Não pastor, primeiro eu tenho que fazer. Jesus já liberou a palavra, ide pregar o evangelho. Pastor, mas eu não conheço muito. Mas é o pouquinho que você conhece. Testemunha do que Deus fez para a tua vida. Um dia Jesus desceu de um barco, pastor, ele falou assim, rapaz, deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui, que hoje eu quero fazer uma bagaceira na seara do cão. Aí lá vai Jesus. Aí Jesus está descendo do barco, irmão. Quando ele desce do barco, já veio um homem. E a Bíblia diz que o homem, irmão, morava num cemitério, andava pelado, magro, esquelético, barbudo, cabeludo, e ele espumava pela boca, o povo tentava prender ele quebrava tudo. E de repente, quando viu Jesus, estava cheio de demônio, irmão. Foi para os pés de Jesus. A hora que chegou nos pés de Jesus, Jesus, né, olhou para ele e disse, fala o teu nome. Eu sou legião, porque nós é muito. Irmão, uma legião de demônios, só uma legião é 6.000 demônios. Imagina como é que estava a situação do homem. E aí pergunta, cadê os amigos desse homem? Cadê a família desse homem? Abandonado, estava lá. Todo mundo que passava ali tinha medo dele. Olha onde Jesus foi achar um pregador. Olha onde Jesus foi achar um missionário. Jesus falou, eu estou fazendo a minha missão, mas vou chamar outros para fazer comigo essa missão. Porque Jesus estava ensinando, orientando, mostrando como é que fazia. E diz a Bíblia, meu irmão, que quando Jesus expulsou aqueles demônios, o cara ficou tão saudável. Ele falou assim, gente, eu estou pelado. Alguém catou um lençol lá, colocou nele, ele vestiu certinho, ajeitadinho. Aí os demônios tinham pedido, não viesse nos atormentar antes do tempo. Aí o que Jesus falou? Sai dele. Falou, não, deixa nós ir para aquela manada de porco, vaza. Esse foi lá nos porcos, irmão, disse que era aproximadamente 2.000 porcos. O que os porcos fizeram? Lançou todo mundo no precipício lá, no abismo, morreram os porcos. Correram alguém na cidade, ficou abismado daquilo, falou assim, gente, tem um camarada aí que está com uma comitiva de gente, e vocês sabem aquele endemoniado que ficava no cemitério? Todo mundo se conhece. Pois é, rapaz, e aconteceu um negócio lá, e os porcos estão tudo mortos. Reuniu, disse que chamou a cidade, irmão, a cidade toda vieram, e disseram, sabe o que para Jesus? Nós não queremos você aqui não. Quantos milagres Jesus deixou de fazer naquela cidade, porque alguém rejeita Jesus?
Teravassúbria Anai. Quantos milagres Jesus deixou de fazer no meio da sua família, da sua casa, porque você rejeitou Jesus? Quantas bênçãos aquele povo perdeu, irmão. Imagina nós contando hoje e a Bíblia falando aqui de coisas que Jesus teria feito. Mas eles rejeitaram, disseram: não queremos você aqui não, vaza. E Jesus não fica no lugar onde ele não é bem-vindo, irmão. Aí o que Jesus faz? Vamos embora. Quando Jesus entra no barco, ele olha, 1, 2, 3, 4, 12, 13? Uai, tem 12 aqui, mas parece que estou contando 13. O ex-endemoniadinho, irmão, vestidinho, querendo ir com Jesus, doido para fazer a obra, expulsar o cão da vida dos outros também. Porque a pessoa quando, irmão, nós somos somente uns miseráveis que achou pão, e nós estamos correndo atrás de outros para mostrar onde nós achou o pão. E o cara querendo fazer, Jesus falou assim: meu filho, não tem jeito de você ir com a gente não, vai para a tua casa. Mas eu não tenho diploma, não tenho anel, não tenho. Vai para a tua casa e fala para eles quão grandes coisas fez o Senhor pela tua vida. Não precisa de anel, de teologia, não precisa. É muito bom fazer, irmão, para adquirir conhecimento, mas chega lá e conta o que Deus tem feito pela sua vida. E quando a gente faz a obra de Deus, irmão, a gente automaticamente vamos receber por isso. Jesus chama nós, perdoa nosso pecado, nós não vale nada, né? Não valíamos nada, porque agora na mão dele a gente ainda vale alguma coisinha. Tanto valendo porque o diabo ele fica no nosso pé tentando tomar nós de Jesus. Então o diabo ele fica, porque a salvação, irmão, ela é de graça. É tão cara a salvação que Jesus falou: não tem preço, eu vou dar para eles de graça. Por isso que a Bíblia diz que, olha, a salvação não é pelas obras, não é o que você faz. A Bíblia diz: salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque senão a gente chega lá naquele dia e fala: Jesus, eu cheguei aqui porque eu sou o cara, hein? Eu fiz isso, fiz aquilo. A Bíblia diz assim, ó: a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Salvação não vem de vós, é um dom de Deus, irmão. Você foi alcançado pelo amor de Deus. Quando Jesus alcança a sua vida, você foi alcançado pelo amor de Deus. E Jesus vai te recompensar por tudo que você fizer na obra. Um dia o Pedro chegou, Lucas capítulo 18, versículo 28, 29 e 30, e disse: Jesus, nós deixou tudo. Rapaz, eu era pescador dos bons, eu mantinha um mercado aqui, tinha dinheiro e tudo, eu tinha meu barco e tudo, e agora o Senhor chamou eu para ser pescador de homem. Aí ele vai e reclama, dizendo assim: nós deixou tudo para te seguir. Aí tem gente que tem uma dificuldade de deixar as coisas. Ah, dificuldade, pastor, tem uma dificuldade. Tem gente que... Aí lá vai Pedro perguntar: Jesus, o que nós vamos ganhar com isso? Depois você lê na sua casa, viu? Lucas 18, 28, 29 e 30. Jesus diz assim: não tem nenhum de vós que tenha deixado. Aí, pastor, agora olha o que ele fala, irmão: casa, riqueza, mulher, filho, papagaio. E fez uma lista lá, viu? Que não receba 100, aí vem a promessa: 100 vezes nessa vida e por fim a vida eterna. Deus vai te pagar, vai te recompensar. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 12 diz: eis que cedo venho, e o meu pagamento, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então quando você estiver fazendo a obra de Deus, irmão, você não está fazendo para o Jardim América, você não está fazendo para o pastor presidente, você está fazendo para Jesus. Quem vai te pagar é Jesus. Lucas 14, 14, eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. Então tem pagamento. Ele diz: eis que cedo veio, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tenha direito, irmão, olha aí, tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas... Não é pela janela não, é pelas portas. Nós vamos entrar na eternidade, é pelas portas, no nome de Jesus. Mas para entrar lá no céu só tem um jeito, a palavra revela. Por isso que a revelação está na palavra. Jesus diz em São João 10 e 9: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Aí fica o povo entrando. Uns entram num lugar, outros entram no outro, caçando o quê, irmão? Jesus diz: eu sou a porta.
Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Então aproveita que essa porta está aberta, chamada Jesus, hoje. Entra por ela, porque tem salvação para a tua vida no nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Por isso, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você trabalha, irmão, para Jesus, fica tranquilo e descansa, que Jesus vai te recompensar. Pastor, e o que eu vou ganhar naquele dia? Eu vou te falar aqui, mas não vou conseguir falar. Por quê, pastor? Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 2, o verso 9, ele diz: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que nem chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Jesus, irmão, ele veio aqui para se revelar para você, se revelar como Salvador. Pastor, o que mais que ele é? Ele disse aqui, ó: quem crê em mim, crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus venceu a morte por você. Que ser é esse, pastor? A morte. A morte mata aqui agora no estado de Goiás, está matando lá em São Paulo, ao mesmo tempo está matando lá nos Estados Unidos. Que ser é esse, irmão? Pastor, mas então a morte é onipresente? Claro que não. Onipresença é um atributo que pertence a Deus. A morte está em vários lugares e está matando. A bichinha é custosa, irmão. Tem gente que sai daqui correndo dela e quando chega lá longe, é lá onde ela estava tirando férias. Não tem jeito de fugir, mas tem um lugar que a morte não entra. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, verso 4: naquele dia, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e ali não haverá mais morte. A morte está limitada. Agora o nosso Deus, irmão, Isaías 43 e 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. O diabo tem limite, a morte tem limite, irmão, mas Deus não, Deus é ilimitado. Aí vem a palavra de Deus, porque Deus, quando Ele se revela através da sua palavra, Ele diz assim: meu filho, quando tu morrer, eu até permito a morte alcançar o teu corpo físico. São João 11, 25, eu sou, o que o Senhor é, Jesus? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós temos promessa para essa vida, para o nosso trabalho, e se morrer, irmão, o nosso corpo físico vai tombar, mas a nossa alma vai para Jesus. Oh, glória! É muita bênção. Vale a pena servir a Deus, vale a pena servir Jesus e vale a pena se entregar para Ele. Tá bom? Fechei. Tem um hino que eu gosto muito para fechar aqui, 545, diz assim, ó: Deus enviou quem? Seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu. Por quê? Por meus pecados, mas ressuscito e vivo com porque Ele declara isso. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão de quem? Está. Que vivo está, ó. E quando enfim
chegar a hora em que a morte vai ser uma guerra, hein, irmão? Enfrentarei. Vai sem medo, sem medo, então terei vir. E vamos pra onde? Irei ao meu Jesus, ó, está, porque Ele posso crer no ar, porque Ele temor não, mas eu bem, eu que a minha vida está nas do meu Jesus. Aplauda Jesus aí, dá um glória para Ele. Obrigado, pastor. Remiu o tempo, né? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Valdevão.